Hoje ia ser legal, né, lembrar por Com que o certeza. nome vacina e como surgiu o conceito da vacinação. E aí vem uma grande observação. Nós, médicos, não podemos nunca perder a capacidade de contemplar e observar. E é isso que eu tenho visto. Assim, hoje está tudo tão rápido, as pessoas atendem tão rápido que não prestam atenção. E a É. vacinação, ela nasceu de uma observação, né? Observação. Ela Isso nasceu de aí. uma observação. Como é que foi essa história? Então, a primeira vacina que a gente tem notícia, né, foi o pai da imunologia moderna, a gente poderia dizer que foi o Jenner, né? Jenner era, na verdade, assim, foi uma origem insuspeita, né, Fábio? Porque não veio de um grande centro de pesquisa. Por volta do ano de 1780, já existiam centros de pesquisa importantes, né, principalmente em Viena e tal. Porque nessa época aí, a medicina alemã, prussiana, nem existia Alemanha em 1790, né, mas na Prússia e tal, era mais avançada. Inglaterra estava muito para trás ainda, França estava ali disputando e tal, mas isso foi muito antes do Pasteur, né, desse pessoal que só veio quase 100 anos depois. E o Jenner, ele era um médico que, na verdade, trabalhava na área rural, no interior da Inglaterra. E ele começou a ouvir as histórias locais, né? Um grande flagelo era a varíola, porque ela matava, né? Tanto a forma major da varíola como o alastrim, que era a forma menor da varíola. E quando não matava, deixava desfigurado, né, o rosto. Então a taxa de mortalidade às vezes batia em 8, 10%, que é muito, né? E quem sobrevivia com cicatrizes, né? E Eram aí, cicatrizes. Quem acha cicatrizes, cicatriz de acne ruim, exatamente. Algumas as imagens desfigurantes, são. né? Os filhos do Papa, né, do Borgia, ele foi desfigurado pela varíola. E ele usava uma máscara de couro para se proteger, para ninguém ver o rosto dele. Então, imagina que coisa bizarra. Na Idade Média, já no início do Iluminismo, na Itália, naquela cidade ali, quem já foi na Toscana, né, já deve ter visto Siena, Toscana, aquelas cidadezinhas menores. Então, o Jenner, ele começou a ouvir a história, e era uma história que já corria de boca em boca, de que as ordenhadoras de gado, né, de leite, elas não pegavam varíola. E naquela época, eram as ordenhadoras de gado, como elas nunca tinham cicatriz de varíola, era uma espécie de padrão feminino de beleza. Por isso que o leite moça, que a gente adora, que a gente toma, tem uma moça a pele muito clara, perfeita e tal, que está lá, leite moça, né? Segurando um leite na cabeça e com a pele perfeita, porque era o ideal de beleza, como se hoje fosse uma top moda, olha que loucura. Bom, aí ele começou a estudar o assunto e, na verdade, a ideia de uma Mas você sabe que essa variolização... parte da história ela é considerada apócrifa, né? Bom, dizem, né? Dizem que foi assim. Mas olha só, antes dele caminhar adiante, ele se baseou em algumas histórias mais antigas que vinham da China e da Turquia, em que as pessoas tinham o hábito da chamada variolização. O que era a variolização? Pegar crostas secas da varíola, macerar e colocar, no caso da Turquia, da China, era feito uma incisão na pele e se colocava a crosta em cima. E no Tinha caso da técnicas de Turquia, insuflação também. e no caso da Turquia era aspirado como rapé. Macerava no pozinho e a pessoa aspirava pelo pulmão, né? pela narina. E aí os resultados eram muito interessantes, né? E eles começaram a perceber que lá na Turquia, principalmente na China, a quantidade de varíola tinha caído muito. E parece que a forma de aspiração da Turquia era mais eficaz do que a de colocar escarificada na pele como na China, né? Que se aproximaria mais de uma vacina da China, né? O fato é que, reforçado, né, por essa observação que já tinha sido feita, já vinha, na verdade, de muitos anos, ele tomou... Sabe qual que era a taxa de mortalidade da variolização? Valorização, acho que era bem menor do que a da varíola, mas devia ser pelo 2 menos a 3%. Tá? 3%. Pois é. Bom, muito melhor do que morrer de varíola, né? E aí ele foi em frente e começou os primeiros experimentos e tal. Diz a história que foi num garoto, né, que ele atendeu e que morava perto da casa dele, que a mãe tinha sofrido de varíola. Não, a E história é bizonha, né? Ele é, pega o pus da mulher, é, esfrega na criança, é, chega 6 semanas depois,
e esfrega a varíola no moleque para ver se ele pega a varíola. Vai você fazer Imagina o uma comitê parada de ética, dessa, né? Imagina o comitê de ética e pesquisa com essa história. Uma loucura, né? Bom, mas aí, obviamente, se ele deu certo, né? Senão a gente não estaria aqui contando essa história, né? Senão ele tinha sido decapitado, provavelmente, né?